Bora te contar também que Vitor Sá aceitou a proposta e será reforço do São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Vitor Sá aceitou a proposta do São Paulo. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa quinta-feira durante a live. Uma pessoa do staff do jogador admitiu que o acordo está sacramentado. Restam apenas questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ainda não há uma data definida, mas o importante era que o Vitor Sá aceitasse a oferta tricolor e isso aconteceu. O atacante de 32 anos de idade, que é São Paulino fanático, assim como seu pai, será reforço a partir de 20 de julho, que é quando a janela de transferência se abre por aqui. Contrato de 3 anos e meio até dezembro de 2029. Ele aceitou reduzir seu salário em relação aos tempos de Krasnodar na Rússia. Ele tinha inclusive a possibilidade de permanecer na Rússia, mas o Vitor Sá decidiu voltar ao Brasil para vestir a camisa do seu clube de coração. Importante contar ainda que se o São Paulo se classificar para a Libertadores da América de 2027, o Vitor Sá terá direito a um bônus em dinheiro já previsto no contrato. Só para arrematar o noticiário tricolor, contar que Domingos Duarte segue em negociações e há otimismo no São Paulo para um acordo ainda nesse fim de semana. Zagueiro português de 31 anos de idade, que você soube primeiro no canal do Nicola, que interessava ao tricolor. Esse atleta pertencia ao Getafe, não teve seu contrato renovado na Espanha, tem outras ofertas, mas gostou do que ouviu do São Paulo e a tendência é que esse martelo seja batido. Perguntas que vocês mais fizeram durante a live era sobre a situação de Vitor Sá e São Paulo. Contei para vocês na live de ontem que o tricolor havia feito uma proposta oficial e de que São Paulo e Krasnodar eram os grandes concorrentes pela contratação do atacante de 32 anos de idade. Informei no início da live de hoje que o Atlético Paranaense também entrou na parada. E quero atualizar, informação de agora, acabou de chegar a mensagem, 20h37. A pergunta que eu havia feito para uma pessoa próxima ao Vitor Sá é se o Vitor já havia fechado com o São Paulo. A resposta está bem próximo. Nada assinado ainda, mas tudo caminhou bem. Então, a oferta que o São Paulo fez de contrato até dezembro de 2029, com direito a um bônus em caso de classificação para a Libertadores da América, foi bem avaliada. O Vitor Sá e seu pai, que são São Paulinos fanáticos, fizeram força para que essa negociação avançasse, e é com essa informação exclusiva que a gente traz na live de hoje. O São Paulo está perto, próximo de fechar com o Vitor Sá. Informação confidenciada por uma pessoa próxima ao jogador. O atleta concordou com os termos da oferta feita pelo São Paulo nesta quarta-feira. Agora faltam as questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Tudo caminha para que Vitor Sá se torne reforço do São Paulo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a notícia. Estamos aqui para tentar deixar vocês na cara do gol. Pegar mais participações de vocês por aqui. O que vocês querem saber na noite? Tem mais um superchat. O Rodrigo Henrique da Silva. Boa noite, Nicola. Ajuda a gente a fazer uma campanha para o Caleri não renovar com o São Paulo. Já deu, já que vai jogar no Boca Juniors. Como é que eu faria uma campanha? Vocês são foda também, né? Mas assim, cara, o ano do Caleri é ruim. O ano do Caleri é ruim. Tá perdendo gol pra caramba, tá... Ele não é displicente, ele não tem má vontade, mas não tem conseguido ser efetivo. Salário de R$1.300.000 por mês, o contrato acaba em dezembro, a tendência é que renove, mas ele estava trabalhando com a ideia de renovar para passar a ganhar cifras parecidas à do Lucas, tá? R$1.800.000. Ao mesmo tempo em que jogar mal faz com que ele se desvalorize, o fato de estar mais perto do fim do contrato ajuda ele na negociação com o São Paulo. Ele pode mandar algo se vocês não renovarem, eu acabo aceitando outra proposta, e interessados não faltam, especialmente na Argentina, né? Cheguei a publicar para vocês que o nome dele agrada no Flamengo, mas acho difícil até pela dedicação que ele tem com o São Paulo de que ele avance de qualquer maneira para fechar com o rival brasileiro, tá? Se for para não ficar no São Paulo, a tendência é que ele vá jogar na Argentina ou em outro mercado como esse. Vai para o São Paulo, a pergunta do Rafael Machado. Rafael, esquece. O nome do Cebolinha do São Paulo agrada. Dá para dizer que o Rui Costa é um enorme entusiasta da ideia, mas o Cebolinha só sai do Flamengo em julho por um negócio indefinitivo, né? Estamos falando de 3, 4, talvez 5 milhões de euros. E o São Paulo até busca reforços, mas não vai investir.
Se investir, vai investir bem pouco, uma compensação financeira pequena. A única chance do São Paulo com o Cebolinha era se o Cebolinha permanecesse no Flamengo até o fim da temporada, ou seja, rejeitasse propostas para sair agora, e aí livre no mercado ele escolhesse o São Paulo. São Paulo, para dezembro, até teria alguma chance. Precisaria convencê-lo a aceitar um pagamento de salário barra direito de margem barra luva diluído nos tempos de contrato. Se o caso Rui Costa, se caso Rui Costa seja afastado do clube, a renovação do Caleri pode ser travada, pode acontecer, ele tem que abaixar o salário. Vitor Sá pode colocar o Ferreirinha no banco. É outro ruim. Vou começar sobre o Ferreirinha. Cara, eu já gostei do Ferreirinha, eu já achei ele jogador interessante, tá? Hoje eu acho um ponta comum, não, um ponta acima da média, mas com enormes problemas físicos. O cara se machuca com muita frequência, o cara tem... chamar de vidro é meio chato, né? Mas, cara, não é um jogador confiável. Aí ele faz 3 gols numa partida, deixa excelente impressão, depois se machuca e fica mais 45 dias fora. Não é o tipo de jogador que eu contaria, ou que eu gostaria de contar, tá? O Vitor Sá, ele é menos brilhante do que o Ferreira, ou seja, ele vai fazer menos vezes 3 gols numa partida, mas ele tá muito mais disponível, ele é muito mais regular. É aquele cara nota 6, 6,5, no máximo 7, enfim. O fato dele ser São Paulino, ele e o pai dele jogam muito a favor dessa negociação, tá? Sobre Rui Costa e Caleri. Cara, a permanência do Caleri, eu acho que ela acontece com ou sem o Rui Costa, tá? E eu nem acho o Rui Costa ruim, como vários de vocês acham. Acho que o Rui tem méritos dentro do São Paulo, mas não seria irresponsável dizer que o Caleri só fica se o Rui Costa permanecer. A renovação do Caleri passa pela identificação que ele tem com o São Paulo, com toda a relação que ele tem com o torcedor. O ponto hoje é financeiro. Ele ganha 1.300.000 por mês, cobra salários não, mas algumas premiações e pagamentos a seus empresários que estão atrasados. Ele quer receber essa grana antes de renovar e gostaria também de um reajuste salarial. Reajuste esse que me parece meio descompensado ou desconexo da sua realidade. O Caleri não tem conseguido jogar bem, tem perdido gols importantes. Boa noite, Nicola. Gustavo Mancha tem chance no São Paulo? Cara, era isso que eles estavam perguntando outro dia, que alguém escreveu Mancha. Deixa eu ver. Tem que tentar descobrir alguma coisa sobre esse assunto, cara. Confesso que não tinha ouvido falar nada. 21 anos de idade, zagueiro do Rio Ave. Temporada de 22 jogos, terminou o ano como titular lá no Rio Ave. Pertence ao Olympiacos da Grécia. E aquele jogador que era do Palmeiras foi pro Fortaleza e foi comprado pelo Olympiacos. Tá. E eu vou tentar descobrir, tá? Matias Vargas no São Paulo, a pergunta é do Elton Cabral: se precisar comprar, esquece. Se tiver que pôr dinheiro, não tem negociação. Quer saber se o Rui Costa vai sair do São Paulo? O presidente do São Paulo está fazendo toda a força do mundo para que não. O Arrimacis entende que o Rui Costa tem seus méritos, tá? O Alexandre Souza manda o Caleri e o Luciano embora e traz o Marcos Leonardo. Cara, o problema é que o Marcos Leonardo recebe mais de 3 milhões de reais por mês. O São Paulo está tendo uma dificuldade a mais nessa negociação. É assim, ó, o Newton não deve ser utilizado pelo Botafogo e ele foi liberado para procurar clube. O nome foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo gostou. A negociação de empréstimo até o fim da temporada está meio que resolvida. O ponto é, qual o valor da obrigação de compra, caso ele alcance algumas metas. O São Paulo gostaria que essa obrigação de compra ficasse nos 3 milhões de dólares. O Botafogo pede 5 milhões de dólares. Essa é a questão no momento. Peraí. Essa é a questão de momento, tá bom? E aí o que eu ia falar do fator complicador a mais? O Botafogo hoje, ninguém sabe ao certo quem que tá mandando no Botafogo, né? O Textor tá tentando na justiça reaver seus direitos, a Eagle horas se acerta com a associação, horas não. Nessa segunda-feira o Conselho Consultivo recusou 2 propostas e encaminhou a venda da SAF para a GDA Luna. Enfim, um verdadeiro caos. Teve gente importante do Botafogo saindo nos últimos dias. O Botafogo vive um momento bem delicado. O Arboleda vai ou não jogar no Santos? Eu perguntei para o Matos essa semana e o Matos respondeu que um jogador foi oferecido. E eu falei, mas e aí, você pode contratar ou não? E ele mandou um emoji daquele menininho fazendo uma mãozinha assim, ó. Fiquei com a impressão de que não, né?
Nicole, o Domingos Duarte, Levi Souza, ainda não há acerto. O São Paulo está querendo pagar menos do que o Domingos Duarte pede e os caras estão em tratativas. Fala da minha única seleção, o São Paulo. Nicole, o maior do Brasil. Brian Ocampo, Cebolinha, Alanzinho, quem vai jogar no tricolor? Já contei para vocês, ouvi no início da live, de um dirigente do São Paulo que Alanzinho está descartado, tá? O pessoal falou, Nicola, pode descartar esse nome, não tem chance. Sobre Cebolinha, só vai haver chance se o Cebolinha permanecer no Flamengo até o fim da temporada. Para contratá-lo agora, o Flamengo está cobrando uma compensação financeira, algo que o São Paulo não é capaz de oferecer. Deixa eu ver se o Pelaipe já respondeu sobre o Cebolinha, ainda não. Nicola, alguma novidade sobre a reforma do Morumbi juntamente com a W Torre? Abraços. Cara, nem gosto de ser seca pimenteira, pelo contrário, né? Mas eu já tinha contado coisa de, sei lá, um ano atrás que essa história estava morta, não tinha a menor chance de acontecer. Conversando com pessoas do São Paulo, elas falaram, Nicola, hoje o Morumbi é uma baita fonte de receita do São Paulo, muito importante. Então, deixar o Morumbi fechado por 3 ou 4 anos já seria tenebroso. O pior é que a construção da cobertura demandaria muito dinheiro e muito tempo. E a W Torre gostaria que o São Paulo entrasse com uma parte de grana, enfim, o negócio já nasceu morto, não tem a menor chance de rolar não, tá? Nicola, o site do Globo colocou que a dívida do São Paulo é de 2 bilhões e 400 milhões e a do Palmeiras é de 1 bilhão e 600 milhões. Isso é verdade? Cara, esses números, para mim, são absolutamente surpreendentes. Nunca vi ninguém do São Paulo falar nesses números, nem ninguém do São Paulo, nem ninguém dos balanços, né? Nem os balanços dos clubes, né? Vou tentar entender o que foi publicado para saber como é que eles chegaram a tais cifras completamente fora do que vem sendo divulgado já há algum tempo, né? O Vitor Sá fechou mesmo. Ô, Lucas, vou ler para você o que eu acabei de receber de uma pessoa próxima ao atleta. Está bem próximo, nada assinado ainda, mas tudo caminhou bem, tá? Perguntei quando é que os exames médicos vão ser feitos, a pessoa disse que ainda não há a previsão dos exames médicos, mas Vitor Sá está a caminho do São Paulo. Ele aceitou a proposta do Tricolor. São Paulo havia feito a proposta na quarta-feira. Agora não adiantava perguntar para o Rui Costa, para o Arrim Assis, se o negócio fecharia. A gente precisava perguntar para o jogador ou para o seu staff se a coisa avançaria, porque a palavra estava com o Vitor Sá. E a palavra é de que ele aceitou, tá bom? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui para aquele giro de notícias especiais e já atualizado do maior clube do Brasil, né? A gente já fala muito importante para vocês. Então, desde já peço o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para você ficar atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado nos bastidores do Tricolor Paulista. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sino das notificações. A gente vai ser o nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.